certo? Agora são duas variáveis. Eu nem vou mostrar três variáveis para vocês, só isso vai dar trabalho para caramba. Então a gente vai focar mais nas duas técnicas que nós temos, nos limites, para provar que existe e que não existe. E não vou ficar mais pela definição, tentando fazer, provar, existe um delta menor ou igual ao raio, um intervalo. Não vou provar isso não, se preocupa não. Pessoal, voltando lá, revisando um pouquinho de limite de uma variável, nós temos aqui, como a gente fazia? A gente fazia pontos, tender a pontos, né? Nem a gente usar um limite aqui, ó, para a função x ao quadrado, tender ao ponto 2, não exatamente ser no ponto 2. Então, a gente vai fazendo o quê? Tanto pela esquerda, da esquerda para a direita, no caso de vocês também. Vocês estão vendo aqui, ó. A gente tem o E menos, o 2 menos aqui em cima, né? E daí o 2 mais da direita para a esquerda, tá? No meu caso, assim, para vocês é o contrário. Tá? E nesse caso aqui, vocês podem ver que conforme a gente vai aproximando de 2, né, o valor vai aproximando de 4. E é assim que a gente calcula o limite. Não exatamente em cima do 2, do x igual a 2, mas em si é próximo de 2, tendendo a 2. Por que isso? Por causa que se a gente for provar lá para ter limite, não sei se vocês lembram, para ter limite a função ela não pode ter saltos, né? Não pode ter buracos aí em um determinado ponto e você consegue mostrar que ela possui limite. Se ela tiver salto, né? Existem vários aí que tem problema com isso. Se tiver o salto aí você já não consegue, você já vai dizer que ela não tem limite. A ideia do limite de uma variável era você vir pela direita e pela esquerda, né? No caso de vocês, direita de vocês, esquerda de vocês. Vocês iam pelos dois lados e se aproximavam do ponto. Se esses dois, cada lado que você chegar, for um valor diferente, você provava que não tinha limite a função. Tá? Tipo assim, para um lado deu mais 1 e para o outro lado deu menos 1. Para aquele proximidades daquele ponto. Ali a gente diz que a função não tem limite. Só que agora nas funções de duas variáveis, não. Agora a gente tem um disco e tem infinitas direções. O intervalo que nós tínhamos antes da direita e esquerda só tinha esses dois caminhos, né? Agora não, a gente tem infinitos caminhos aqui, que a gente tem um disco, eu vou mostrar para vocês, mas a gente tem um disco de busca. Então fica mais difícil provar, né? Porque você tem infinitos caminhos, fica mais difícil você provar que não possui limite ou que possui limite. Tá? Aqui ó, é a ideia, né, de limite. Então, conforme eu vou me aproximando, tanto da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, do ponto que eu desejo, eu sempre vou encontrar um ponto próximo do meu f, do x0, desse ponto próximo, tá? Sempre vai existir. Nesse caso aqui existe limite, certo? Já para não existir limite, como é o exemplo dessa aqui, olha, eu fiz da direita para a esquerda, deu esse ponto g de 0 aqui. E da esquerda para a direita, eu tive esse outro ponto aqui. Quando isso acontece, quando acontece esse salto, ou quando tem uma bola aberta, significa que a gente não tem limite para aquele ponto. Para as funções de duas variáveis é parecidíssimo. Daí, então, a gente tem uma regra chamada regra dos dois caminhos para provar que um limite não existe. E daí a gente utiliza o teorema do confronto para provar que existe. Tá? Como assim, regra dos dois caminhos? Em base, a regra dos dois caminhos eu vou encontrar dois caminhos diferentes dentre os infinitos que me resultem em limites diferentes. Se eu achar dois caminhos diferentes que me resultem em limites diferentes, eu provo que a função não tem limite. Tá?
Basicamente isso aí. Se você encontrou dois caminhos diferentes com limites iguais, você não prova nada. Você vai ter que continuar até achar um diferente. Tá? Dos infinitos caminhos, você vai ter que achar um que dá diferente, para você provar que não existe limite. Aí nós temos definição de limite de uma função de uma variável, seja f uma função de uma variável cujo domínio contém os pontos arbitrariamente próximos de A, que é esse pontinho aqui, ó. O domínio é x, certo? Uma função de uma variável. O domínio é o eixo x. Então, o domínio, ele está em pontos próximos de A, certo? Dizemos que limite de x tendendo a de f de x é igual a um determinado limite, se para um epsilon, certo? Se para um epsilon, que é essa distância aqui, no contradomínio, quando você estiver achando a sua imagem, que são os pontos em y, eu vou encontrar um ponto dentro desse ponto L mais epsilon e L menos epsilon. Tá? Então, se para epsilon maior que zero existe um delta maior que zero, certo? Que é esse aqui, ó. Que é essa distância entre os dois pontos. E o delta é a distância, né? Tanto da direita para a esquerda, da esquerda para a direita. Correspondente, tal que x pertence ao domínio e o ponto está entre a distância entre x menos a e x mais a, ele está dentro desse raio aqui dentro, tá? Se tiver, eu tenho limite. Se não tiver, aí eu não tenho limite. Já para funções de duas variáveis, agora mudou um pouco. Como eu estava falando antes, seja uma função de duas variáveis, cujo domínio contém pontos arbitrariamente próximos de AB, para o ordenado AB, dizemos que limite de xy tendendo a AB, da função f de xy é igual a um L, se para um epsilon maior que zero e um delta maior que zero, correspondente, tal que se x, o para ordenado xy pertence ao domínio, e eu tenho esse disco aqui, ó, que vocês estão vendo aqui, isso aqui simboliza o disco, com raio delta. Se eu encontrar, então eu vou encontrar um ponto dentro de L mais epsilon e L menos epsilon, que está aqui, ó, como vocês podem ver aqui. Agora, a função de duas variáveis, o domínio não é o plano xy, aqui embaixo? Então, o domínio está aqui. Então, dentro de um ponto que eu quero procurar, eu vou procurar em volta dele, e se todos os pontos que eu encontro nas proximidades desse AB, se eu encontrar todos os pontos dentro, né, levando a um certo limite mais um determinado epsilon e menos epsilon, né, dessa distância desse limite que você tem, ou seja, eles estão muito próximos e vão permanecer próximos. Tá? Eu provo que tem limite. Caso contrário, como tem os saltos, aquelas coisas que a gente já viu, aí eu provo que não tem limite. Então, aqui é o exemplo básico, né? Da direita para a esquerda, a gente tem se aproximando de 4, certo? Conforme x aproxima de 2, a minha função vai chegar no valor 4. E pela esquerda para a direita, nós temos a mesma coisa. Os dois estão se aproximando de 2, estão resultando no mesmo valor lá em cima, 4, na minha imagem. Nas funções de duas variáveis, da mesma forma, só que agora eu não tenho só direita e esquerda, tá? Eu tenho infinitas regiões ali, infinitos pontos aqui dentro desse disco. Meu intervalo no plano já não é mais na reta. Tem dois pontos, um final e inicial e pronto, ali é meu intervalo. Agora, no plano, não, agora eu tenho um disco. E qualquer função que passa ali dentro, né, tem que dar o mesmo resultado para eu possuir o limite. A gente vai fazer uns exemplos, vocês vão ver. Aqui é um exemplo, tá? Uma função onde que tem limite e uma que não tem limite.
Na que tem limite, tá? Ó, seno de x ao quadrado mais y ao quadrado é uma função de duas variáveis. E sobre x ao quadrado mais y ao quadrado. Ó, estou andando por dois caminhos diferentes. Estou aqui andando pelo caminho por x e aqui eu estou andando por y. Correto? Ou seja, se eu pegar a minha figura, vou mostrar lá depois o resultado dela. Ó. Se eu aproximar ó, por x, né? Vocês estão vendo 0,9, 1 e 0,99, conforme eu vou aproximando dos dois lados de x. Conforme eu vou aproximando os dois lados de y, eu tenho da mesma forma. Agora é y. Eu estou chegando a 1, aqui eu estou chegando a 1, chegando a 1, chegando a 1. Quando y é 0, no caso y é 0, nós temos x tanto pela direita e pela esquerda dando valor 1. Tá? E conforme de cima para baixo no eixo y, vou me aproximando de 0, quando estiver chegando em 0, vocês podem ver que dá também, quando y é menos 0,2 e 0,2, ele também dá 1. Quando isso acontece, é provável que eu tenha o limite. Tá? Mas aí eu só consigo provar ou pelo teorema do confronto que existe limite, ou pela regra dos dois caminhos que não existe limite. Da mesma forma aqui, ó, vocês podem ver que essa função ela não possui limite. Por quê? Estou me aproximando pelo eixo x, pelo eixo y, por cima e por baixo. E pelo eixo x, da direita para a esquerda. Vocês olhem os valores. Nesse caminho deu 1 e 1. Né? E nesse caminho deu menos 1 e menos 1 quando tiver com y igual a 0 ou x igual a 0. Lógico que vai ter, como é uma fração, vai ter uma indeterminação matemática. Mas, conforme eu vou chegando próximo, vocês podem ver que dá menos 1 para um e 1 para o outro. Então, a gente pode dizer que o limite aqui dessa função existe e ele é igual a 1. E o limite dessa g aqui ele não existe, por causa que deu dois caminhos diferentes, deu limites diferentes. Ele não existe limite. Tá? Esse aqui é um caso fácil, né? De você provar que com duas tentativas você encontrou limites diferentes para caminhos diferentes. Aqui olhando o gráfico da minha função. Ó. Olha bem aqui. Deixa eu pegar esse verdinho aqui. Ó, vocês estão vendo que daqui o eixo x, certo? Correto? Eu vou pegar aqui, ó, e vou andar pelo eixo x. Assim e assim. Quanto que está dando o valor? A gente não viu que está dando 1? Que é esse ponto aqui. E se eu andar agora pelo outro eixo? Pelo eixo y. Assim e assim. Estou andando sobre o eixo. Não está dando 1 também? Agora olha isso aqui. Que diferença. Aqui está o eixo x. O eixo x é esse aqui, ó. Deixa eu colocar de outra cor. O eixo x está aqui, o eixo y está aqui. Estou andando pelo eixo x. Quanto que deu lá? Vocês lembram quanto que deu quando eu estava andando pelo eixo x? Estou andando assim, ó. Agora. Deu? Próximo de 1. E agora pelo eixo y? Quanto que está dando agora? Menos 1. Como eu tenho essa diferença de dois pontos aqui, eu provo que o meu limite não existe. Essa é a famosa regra dos dois caminhos que a gente vai ver agora. Só que pode acontecer de você não conseguir verificar isso tão fácil. Tem funções aí que você tem que ficar procurando algum caminho diferente que dá limite diferente do que você já encontrou. Então, às vezes, conforme vocês vão melhorando, fazendo exercício, praticando, vocês vão pegando os macetes, tá? De como encontrar isso mais rápido. Mas, em teoria, encontrou você foi por caminhos diferentes e encontrou limites iguais, continua procurando.
Continua procurando até você encontrar um que dê um caminho diferente, que dê um limite diferente. Certo? Não tem limite. Aí tem que usar, se você acha que tem limite, você tem que usar o teorema do confronto para provar que tem limite. Mas não é uma coisa muito difícil, não. O teorema do confronto é bem simples de fazer. Vamos lá. Então a ideia é essa. Então vamos falar agora da regra dos dois caminhos. Bom, o jeito mais simples é jogar os pontos e ver se vai ter alguma indeterminação matemática. Tá? Esse aqui é um exemplo que eu fiz. Vou até fazer com vocês, é até simples. É só jogar os pontos e ver se tem limite ou não. Tá? É 5 e menos 2, correto? Então x é igual a 5, x tende a 5 e y tende a menos 2. Vocês vão ver aqui que aqui não tem problema. Por quê? Não tem nenhum tipo de indeterminação matemática. Então, aqui vai ser bem simples de fazer. Eu vou fazer limite com x, y. Deixa eu estar pegando aqui. É a mesma coisa que a gente fazia antes. Isso. Eu perdi meu paninho. Esse aqui mesmo. Pessoal, então vocês vão substituindo aí. Já só coloca 5 para x e menos 2 para y e vão fazendo o teste aí. Vocês já vão adiantando o cálculo para mim. Eu acho que vai melhorar agora. Cheiro de álcool. Isopropílico. Deixa eu pegar o meu. Muito obrigado. Vou escrever menor também. Então, limite. Tá muito pequeno ou tá bom aí? Tá bom? Limite com x e y. Opa! Vamos ver. 5 e menos 2 de x elevado a 5, então já podemos substituir, já que não tem limitação, vamos colocar 5 elevado a 5 mais 4 vezes 5 elevado a 3 vezes menos 2 menos 5 vezes 5 vezes menos 2 ao quadrado. O jeito mais rápido é isso, fazer o teste. Então nós teremos limite de xy tendendo a 5 e menos 2. 5 elevado a 5 dá quanto? 6.000 e pouco, né? Quanto? Deu quanto aí 5 elevado a 5? Calculadora? 3.125.
mais 5 elevado a 3, 4 vezes 5 elevado a 3 vezes menos 2. Menos 1000. Menos 25 vezes 2 dá 50. Não, vezes 4, né? Então vai dar 100, menos 100. Então, limite de xy tendendo a 5 e menos 2. Quanto que dá 3.125? Então vai dar 2.125 menos 100, 2.025. Então o limite da minha função lá em cima, ó, de x à quinta mais 4x ao cubo, y, menos 5x y ao quadrado é igual a 2025. Então tem limite, tudo, tá tudo certinho, não tem nenhuma indeterminação matemática, tá perfeito. É o mesmo caso lá de baixo ali, se vocês quiserem vocês fazerem. Tá? Que tem limite. Ela tem limite. Como que eu cheguei nessa conclusão? Porque ela é um polinômio, é uma função polinomial. Função polinomial ela é contínua, ela possui limite, então ela está tranquila. E como eu não tenho fração nenhuma aí, entendeu? Se eu tivesse a fração de baixo, aí a gente poderia dizer que tem a determinação matemática e testar justamente naquele ponto que tem a determinação. Tá? Como é o caso daquelas que a gente viu anteriormente. Tá? Essa aqui eu vou deixar vocês fazer, tá? Não vou fazer essa aqui não. Vocês fazem tarefa. Quer copiar? Então copia. Até aí tudo bem, pessoal? Primeiro a gente testa. Se tem determinação matemática, daí a gente faz pelos outros teoremas. Já liberaram o bebedouro ali? Pronto? Posso continuar? Tranquilo esse? Facinho, né? Esse aqui de baixo também é facinho. Ah, não lembro. Faz um bom tempo que eu fiz. Mas ele dá o limite inteiro. Então vou continuar aqui, tá? Isso. Não tem limite quando isso aqui acontece. Ó. A função de uma variável. Isso aqui acontece, vou para um lado, vou para o outro, não chega no mesmo valor. Se não chega no mesmo valor, significa que não tem limite. Mesma coisa aqui para funções de duas variáveis. Tá vendo aqui, ó, para um lado deu, nesse caso, deu 1 e para outro caminho deu menos 1. Deu aqui embaixo o valor. Essa não tem limite. E geralmente a gente testa com frações. São as mais problemáticas. Pessoal, vamos para o teste dos dois caminhos. O que consiste o teste dos dois caminhos? Eu tenho que achar caminhos diferentes
com limites diferentes para dizer que minha função não tem limite. Como que eu vou suspeitar se a função não tem limite ou tem? Depois eu mostro para vocês. Tá? Mas a ideia é eu passar por funções, né? Vocês estão vendo aqui, ó? Estou testando por várias funções. Ela sempre tem que dar o mesmo valor para ter limite. Se ela der diferente algum desses caminhos aqui, qualquer função que eu colocar, se der um limite de valor diferente dos outros, você provou que não tem limite. Tá? E a parte teórica fala o quê? Se f de x tende a L1, f de xy tende a L1, quando xy tende a AB, ao longo do caminho C1, e f de xy tende a um L2 quando xy tende a B ao longo do caminho C2, e com L1 diferente de L2, então limite de x, com xy tendendo a B, de f de xy é nenhum, não existe. Tá? E esse é o teste. A gente vai fazer aqui alguns. Ó, como que eu provo que como que eu tenho uma suspeita? Isso aqui não vi em lugar nenhum dizendo exatamente o que eu vou falar para vocês. Não é uma regra absoluta. Não sei dizer, não provei matematicamente para saber se ela vai funcionar sempre. Tá? Então, mas um bom indicativo que não vai ter limite é quando vocês vão olhar para os graus, certo? Ó, grau 2 no numerador e grau 2 no denominador. Se para existir limite, certo? Para não existir limite, eu sempre vou ter o grau do numerador menor ou igual ao do denominador. Se isso acontecer, não tem limite. Todos os casos que eu testei até agora deu certo. Tá? Aqui, ó, grau 2 são iguais. Aqui, grau 2, por causa que eu dei uma multiplicação de variáveis, então soma os graus. Então, grau 2 e grau 2. Aqui tem a multiplicação de variáveis. Então, soma os expoentes ali. Então, aqui vai ficar 1 mais 2, 3, grau 3, grau 4. Que vai pegar sempre do maior. E aí? Aí não existe limite, tá? Grau igual ou menor no numerador comparado ao denominador, a gente não tem limite. É uma boa chance. E eu vou fazer isso aqui com vocês agora. Menor ou igual? O grau do numerador é menor ou igual ao grau do denominador. É um bonitinho, então. Eita, paguei coisa demais. Não quero apagar o gráfico. Não, na verdade você vai olhar. Quando você tem multiplicação das variáveis, que nem x vezes y, aí você soma os expoentes para verificar o grau. Mas nesse caso aqui, ó, aqui eu não faço isso. Eu vou olhar o grau da maior parcela aqui, ó, da minha soma. Isso, ó, tá vendo? Aqui, ó, é multiplicação de y vezes x ao quadrado. Aí você vai somar os dois, os expoentes dos dois, tá? E embaixo, você vai pegar sempre do maior. Na verdade, quando você tem uma soma, você sempre pega do maior. Quando você tem uma multiplicação, não, daí você soma os valores. Então vamos lá. Se nós tiver pagar coisa demais, né? Isso. Pessoal, não é difícil. Pode dar trabalho, mas não é difícil. A regra dos dois caminhos. Eu preciso escolher caminhos diferentes que me resultam em limites diferentes. Tá? O jeito mais simples de fazer é
pegar com o mouse mesmo aqui. Você começar sobre os eixos. Começa sobre os eixos, já fica mais fácil. O que é isso? O que eu quero dizer começa sobre os eixos? Aqui nós temos x e nós temos y, correto? A primeira que eu vou escrever de azul, eu vou andar sobre o eixo x, que são as duas funções mais simples que a gente tem. Nesse caso, x é diferente de zero e y é igual a zero, correto? Então a gente vai fazer isso, ó. Caminho 1. Tá? X é diferente de zero, ou tende a zero, e y é igual a zero. Uma outra forma de eu escrever limite, eu posso colocar esse, ao invés de colocar x e y tendendo a 0, 0, eu vou fazer o quê? Colocar x em cima e y embaixo e tendendo cada um ao seu valor. Como é o caso que eu vou fazer aqui, ó. Isso aqui é igual, a mesma coisa escrever limite de x tendendo a 0 e y tendendo a 0. É a mesma coisa. De x ao quadrado menos y ao quadrado sobre x ao quadrado mais y ao quadrado. É a mesma coisa, tá? Exatamente igual. Só que aqui a gente está dizendo que x tende a 0 e y é igual a 0. O que a gente vai fazer então? Ó? Limite de x tendendo a 0 e y igual a 0. E eu vou substituir ali. Onde tiver y, eu vou colocar 0. Então aqui vai ficar x ao quadrado menos 0 ao quadrado sobre x ao quadrado mais 0 ao quadrado. Isso aqui é igual a limite com x tendendo a 0 e y igual a 0 de x ao quadrado sobre x ao quadrado. Eu consigo simplificar os dois, vai ficar o quê? Limite de x tendendo a 0 e y igual a 0, certo? Da constante 1. Limite da constante é a própria constante. Certo? Então é simples, é assim mesmo que a gente vai começar. Agora de verde eu vou fazer outra. Eu vou andar sobre o eixo y. Nesse caso aqui, ó, x é igual a 0 e y tende a 0. Então, caminho 2. Nós temos x igual a 0 e y tende a 0. E a gente vai escrever igualzinho que a gente fez antes. Limite de x igual a 0. Então, onde for x, eu vou colocar 0. E onde for y, eu deixo y. E y tende a 0. Então, nós temos 0 ao quadrado menos y ao quadrado sobre 0 ao quadrado mais y ao quadrado. Certo? Igual a limite de x igual a 0 e y tendendo a 0. Vai ficar aqui vai ficar menos y ao quadrado sobre y ao quadrado. Consigo simplificar os dois. Ficou igual a limite de x igual a 0 e y tendendo a 0 de menos 1, que é o limite da constante e a própria constante. Menos 1. Dois caminhos diferentes com limites diferentes. Logo, não possui limite. Aí a gente pode escrever assim, como? Eu vou escrever de outra cor para ficar separado. Como foram encontrados
dois caminhos diferentes. Boa noite. Lécio, você assina a chamada? Dois caminhos diferentes com limites diferentes. Portanto, pela regra dos dois caminhos, provamos, portanto, pela regra dos dois caminhos, provamos que a função não possui limite no ponto que a função não possui limite em 0, 0. Precisa escrever tudo isso? Não. Só estou deixando bonitinho. Certo, pessoal? Foi fácil essa, né? Se tivesse valores ao invés de 0, 0, você diz? Aí você testa primeiro se vai dar indeterminação. Se não der indeterminação, você encontrou o limite. Se der indeterminação, aí você tem que testar. Oi? Ah, você quer continuar? Não, tem a B, mas a B vocês vão fazer. Eu vou fazer a C com vocês, que essa aqui é mais complicada. Só para vocês verem quantas vezes a gente vai ter que fazer. Já tá feita, né? Mas se vocês só copiar, vocês não vão entender. Certo? Bom, às vezes sim, né? Tô desafiando vocês, né? Vocês estão vendo que eu tô correndo no domínio, né? Não estou correndo no gráfico da função. Estou correndo no domínio aqui. Não, o domínio é a função de duas variáveis, não é o plano XY. Então eu não estou correndo, eu estou verificando qual o ponto que dá em Z, nesse caso. Tá? Aqui, ó, esse é o ponto que dá em Z. Esse 1 positivo é o ponto que deu em Z andando pelo eixo X, como a gente viu lá nos slides anteriores. Tá? Deixa eu só mostrar aqui pro Lécio, que ele está fazendo uma cara feia ali que não está entendendo. Só um pouquinho, Lécio. É o seguinte, Lécio. Para a gente provar que possui limite, ou não possui limite, primeiro a gente vai testar que não possui limite. Tá? Esse caso aqui é uma função. Esse aqui é uma função que possui limite e essa aqui é uma função que não possui limite. Você vai olhar aqui, ó. Eu vou andar por um caminho, que é tipo sobre o eixo X e sobre o eixo Y. Vou andar por esses dois caminhos primeiro. Pela direita e pela esquerda, no caso. Você pode ver que se eu andar pelo eixo X, tá aqui em cima, ó, tá vendo as setinhas vermelhas que eu coloquei? Tá dando 1, positivo, né? E agora, eu tô indo pelo eixo Y, também está dando 1. Positivo. 1 positivo. Os dois estão dando 1 positivo. Já nessa função aqui, ó, aqui é o eixo X, esse aqui, e esse aqui é o eixo Y. Estou andando sobre o eixo X, que é esse aqui, ó,
deu 1 positivo. Estou andando sobre o eixo Y, menos 1. Tá? Quando dá essa diferença, não tem limite. Então, a regra dos dois caminhos diz o quê? Eu tenho que achar pelo menos dois caminhos diferentes com limites diferentes. Eu provo que a função não tem limite. E eu mostrei uma forma empírica de verificar se tem ou não limite, é olhando o grau do numerador e do denominador. Quando o grau for igual no numerador, quando o grau for menor ou igual ao do denominador, é muito provável que a função não tem limite. Vocês podem ver aqui, ó, grau 2 pega sempre o maior, certo? Grau 2. Aqui, grau 2, porque eu tenho uma multiplicação de variáveis, então somos dois expoentes. E aqui eu tenho grau 3, somou os dois expoentes em cima, e aqui, no denominador, pegou o maior, que é uma soma. Entendeu? 4. Tá? Então, grau 3, grau 4. Tá vendo? Todos são menor ou igual. Aí não é uma... Essa não vai ter limite. É uma forma empírica, tá? Não tem nenhuma determinação matemática, nenhuma prova. Eu, pelo menos, não encontrei. Mas é uma forma de você chutar se tem ou não. Como não tenho a prova matemática, então pode ser, eu não posso garantir 100% que vai dar certo. Eu vou procurar ainda, não achei. Mas a gente fez o teste, ó. A gente andou pelo eixo X no domínio e depois pelo eixo Y. A gente viu que pelo eixo X deu 1 e pelo eixo Y deu menos 1. Deu dois caminhos diferentes com limites diferentes, não possui limite. Pode dar igual, aí você vai ver agora que vai começar a ficar bem chato. Essa é uma função que vai ser bem mais chata para a gente encontrar. Vou fazer o gráfico aqui para vocês verem. E a gente vai começar a andar pelos eixos aí. Primeira coisa. Então, vou andar pelo eixo X e pelo eixo Y. Então, primeiro pelo eixo X eu vou fazer de vermelho. E é só lembrando, ó, esse 1 e menos 1 é o valor em Z. A gente está andando, modificando os valores no domínio XY, encontrando valores em Z. Tá? Como deu dois valores em Z diferentes, como naquelas funções que eu mostrei lá, então, por isso que não possui limite. Aqui, ó, pessoal, vamos começar por X, de vermelhinho aqui, ó, andando sobre o eixo X, até o ponto 0, 0 que a gente quer encontrar. Então, nós temos X e Y. Então, nesse caso aqui, nós temos X tendendo a 0 e Y igual a 0, né? Sobre o eixo X, é isso? X tendendo a 0 e Y igual a 0. Caminho 1. Nós temos X tendendo a 0 e Y igual a 0. A gente vai escrever da seguinte forma. Limite de X tendendo a 0 e Y igual a 0. Certo? Então, onde tiver X, eu vou deixar X. E onde tiver Y, eu vou colocar 0. Então, nós tivemos 0 vezes X ao quadrado sobre X à quarta mais 0 ao quadrado. Isso aqui é a mesma coisa do que? Não vai zerar isso aí? Vai ficar 0 sobre X à quarta? Então, dá 0. Não, deu 0. Porque não pode dar indeterminação embaixo, né? Não pode dar 0 embaixo. Então, ficou 0 sobre X à quarta. 0 sobre X à quarta é 0. Então, 0. Tá? Poderia fazer, ia ficar 0 vezes... Vou fazer aqui, escrever. Não custa.
y igual a zero, de zero sobre x à quarta, que é igual a zero. Tá? Vou fazer de verde agora sobre o eixo y. Caminho 2. Agora x é igual a zero e y tende a zero. Então aqui nós temos limite de quê? Limite de x igual a zero, y tendendo a zero, de onde tiver x eu vou colocar zero e onde tiver y eu vou colocar y mesmo. Então vai ficar y vezes 0 ao quadrado sobre 0 à quarta mais y ao quadrado. Isso aqui é igual a limite de x igual a zero e y tendendo a zero, com y tendendo a zero, de 0 sobre y ao quadrado, que é zero. Provei alguma coisa? Continua procurando então. Eu vou fazer agora o seguinte. Vou procurar sobre essa reta aqui, ó. Estou passando pelo ponto que eu desejo, que é essa aqui, ó. Fazer de azul. O ponto que eu desejo não é o 0, 0? Estou passando por 0, 0? Então vamos lá. Não. Vai não, esse não. Pessoal, então vou andar agora sobre essa reta aqui. Que reta que é essa aqui? Y igual a x. Então, caminho 3. Lógico que vocês vão procurar nas que vocês sabem mais trabalhar, né? É x y igual a x. Qualquer reta que passe pelo 0, 0 já dá também. Ou sobre os eixos, que são as mais simples. X ao quadrado é uma também bacana de usar. O que mais vocês sabem trabalhar? Funções. Então lá, caminho 3. Nós temos x tendendo a zero e y igual a x. Então, onde tiver y, eu vou colocar x. Beleza? Então, vai ficar limite de x tendendo a zero. Deixa eu escrever melhor isso aqui, que ficou feio. X tendendo a zero e y igual a x. Então, onde tiver y, eu vou colocar x. Então, vai ficar o quê? X vezes x ao quadrado sobre x à quarta mais x ao quadrado. Tá? Isso aqui vai ficar o quê? X ao cubo. Ou então eu posso fazer o quê? Eu não tenho x ao quadrado nos dois? Vamos isolar aqui o x ao quadrado embaixo para ver, para ficar bonitinho. Vai ficar limite de x tendendo a zero e y igual a x. Aqui nós temos x ao quadrado vezes x, correto? E aqui embaixo não temos x ao quadrado que multiplica x ao quadrado mais 1. Certo? Se eu fazer essa multiplicação não volta o que eu tenho aqui anteriormente, com esses dois x ao quadrado eu consigo cortar um ou outro. Então ficou o quê? Limite de
com x tendendo a zero e y igual a zero, igual a x. Isso aqui ficou o quê? X sobre x ao quadrado mais 1. Se eu substituir x por zero, vou ter alguma determinação? Zero sobre 1. Beleza. Então, nós teremos limite. Agora fazendo a substituição, né? Vai ficar 0 sobre 1, que é igual a 0. Igual de novo. Vamos procurar outra função aí que passe pelo xy e mostrar que é por xy igual a 0, 0. Para mostrar que não tem. Eu agora vou apelar, vou para o x ao quadrado. Então, de preto aqui, eu vou fazer x ao quadrado aqui. Então, essa aqui é y igual a x ao quadrado. Estou andando sobre essa parábola aqui. Ela passa por 0, 0? Passa. Então, eu posso usar. Eu tenho que usar uma função que sempre passa pelo ponto desejado, tá? Então, nós temos caminho 4. Nós temos x tendendo a 0 e y igual a x quadrado. Então, lá, limite de x com x tendendo a 0 e y igual a x ao quadrado, de onde tiver y, eu vou colocar x ao quadrado, então ficou x ao quadrado vezes x ao quadrado, certo? Não é aqui, não era y? Aqui em cima? Era y vezes x ao quadrado. Então, onde tem y, eu vou colocar x ao quadrado, porque eu estou dizendo que y é igual a x ao quadrado. Então, ficou x ao quadrado vezes x ao quadrado sobre x à quarta mais x ao quadrado novamente. Correto? Não é y ao quadrado? Y não é igual a x ao quadrado? Então, x ao quadrado quero do y. Então, ficou x ao quadrado. Tá? E aqui ficou igual a quanto? Limite com x tendendo a 0 e y igual a x ao quadrado. Isso deu x à quarta em cima, né? Sobre x à quarta mais x à quarta, que é igual a limite de x tendendo a 0, com x tendendo a 0 e y igual a x ao quadrado, de x à quarta sobre 2x à quarta. Correto? Tem x à quarta mais x à quarta, é 2x à quarta. Consigo cortar esses 2x à quarta. Ficou limite de com x tendendo a 0 e y igual a x ao quadrado. Certo? De 1 sobre 2. Limite da constante é a própria constante. Achou? Agora, 3 caminhos deu 0 e um caminho que deu diferente de 0. Perfeito, encontramos um. Se não tivesse dado 0 de novo, o que aconteceu? Procurar outro. Não façam essa mesma cagada, que toda prova minha tem alguém que faz essa cagada. E aí fala em sala de aula. Não achou limites, caminhos diferentes com limites diferentes? Continua procurando. A pessoa falou, como ela achou dois iguais, ela mostra que o limite existe. A maioria das pessoas faz isso. Sempre tem alguém que faz. Não façam isso na prova, eu dou 0. Dá vontade de dar menos 1 ainda. Obrigado.
Você não prova nada se você encontrou limites, caminhos diferentes com limites iguais. Isso. Aham. Não, você encontrou encontrou alguns que deu 0 e um que deu 1/2. São diferentes. Tá? Então a gente só escreveu aquela frasezinha lá. Praticamente padrão. Não, não tudo que eu escrever. Não tudo isso aqui. Não precisa de tudo isso aqui que eu escrevi, não. Só a forma de entender, de sintetizar o que vocês viram. Então vocês podem escrever assim, ó. Quando existe limite? Tem. Qualquer função que passe por 0, 0, você pode usar. Aí você tem que conhecer a função. Você tem que entender qual que é a função. O x² eu sei que passa sobre o 0, 0. Que ele está pedindo para passar sobre o 0, 0. x² eu sei que passa pelo 0, 0. Quando x é igual a 0, eu sei que passa sobre 0. Quando y é igual a 0, eu sei que passa sobre 0. Que mais? Quando y é igual a x, também passa por 0. Ou qualquer reta que passa por 0 já também vale. Ou x ao cubo também você pode usar. Também. Ele passa por 0, 0. Então, qualquer função que você souber que passa por 0, 0, você usa. Tá? Qual foram encontrados? Caminhos diferentes com limites diferentes portanto não estou falando com você. Portanto, pela regra dos dois caminhos, pelo teste não existe limite. Certo, pessoal? Ficou fácil isso, né? Vão testando até encontrar caminhos diferentes com limites diferentes. Tá? Esse aqui a gente mostrou que tem dois caminhos diferentes com limites diferentes. Podemos observar esses dois aqui, ó, né? São caminhos diferentes, ó. O caminho 4 é um caminho, que deu 1/2. E o caminho 3 é um outro caminho, que deu 1/2, que deu 0. Tá? Se encontrar por dois caminhos diferentes, se encontrar limites iguais, não prova que existe limite. Não prova. Tá? Não prova. Não vai colocar que prova, que daí vocês vão ficar com -1 na prova. É sério. Isso dá uma raiva. Tanto que a gente fala para não fazer e faz. Certo, pessoal? Que horas são agora? Estou sem relógio? Tem um tempinho. Dá para passar até o teorema do confronto para vocês. O teorema do confronto ele é um pouquinho mais chato, sim, de vocês entenderem, de vocês mostrar. Tem que escrever bastante. Mas dá para explicar sobre ele um pouco. Pessoal, no teorema do confronto eu tenho que achar duas funções que limitam a minha função principal. E essas funções têm o mesmo limite, eu mostro que o limite daquela que está no meio tem o mesmo limite. Tá? Então tem aqui um exemplo. Ó. Eu tenho três funções, g de xy, f de xy e h de xy.
Você sabe que g de xy tende a um limite e h de xy tende a esse mesmo limite. Como a sua função f de xy está entre as duas, entre g e h, você mostra que a f vai ter o mesmo limite. Se as duas têm limites iguais, então está dizendo aqui, ó, seja g de xy menor ou igual a f de xy menor ou igual a h de xy, ou seja, f está entre g e h, tal que esse raio delta, com delta maior de zero, se limite de g de xy com xy tendendo a b é igual ao limite da h de xy com xy tendendo a b, que é igual a um limite, então, por causa disso aqui, ó, como f está entre g e h, então o limite de f de xy com xy tendendo a b existe e é igual ao limite das duas anteriores. Limite de f de xy com xy tendendo a b é igual ao limite, a um determinado limite. E aqui nós temos exemplo. Ó. A gente pode dizer que a minha h é essa azul, certo? E a minha g é essa verde. E a f que eu quero procurar, ela é menor, está entre uma e outra das funções. Correto? Vocês estão vendo que não existe nenhum ponto da minha f de vermelho que ultrapasse a minha g de verde e minha h de azul. Tá? Então, nesse caso, e como no ponto 00 aqui vocês estão vendo, as duas convergem a zero, tanto a G como a H, tanto a verde como a azul, logo a vermelha vai também convergir para esse ponto. Então o limite vai ser esse ponto aí. Então é uma das formas de provar que existe limite. E aqui, ó, quero que vocês observem o seguinte. Qual que é o grau do numerador aí? Isso, 3. Grau 3. E embaixo? Possui não? Possui ou não? Possui limite. É bem provável que possui limite, para ficar mais... Grau... Eita. Porque tá com a mão suada, aí ele fica reconhecendo a palma da mão como... Grau 3 e grau... Grau 3 é maior que grau 2, logo o grau do numerador é maior que o denominador, é bem possível que possua limite. Não. Só se você provar que essas duas funções que você encontrou deu zero e deu zero, elas, a sua função que você quer testar, ela vai estar entre essas duas outras, que é o que a gente vai mostrar agora. A gente vai fazer essa aqui, pelo menos, para vocês, hoje. E aqui depois eu vou falar de um outro teorema, que é o teorema do anulamento, que vem do teorema do confronto, que mostra que se você tem a multiplicação de duas funções, e uma delas você sabe que dá limite igual a zero e a outra é uma função limitada, você mostra que possui limite. Tá? É o caso dessa aqui, ó. Eu tenho a multiplicação, certo? De duas funções, x vezes seno de 1 sobre x ao quadrado mais y ao quadrado. Eu sei que o limite de x é zero. Com x e y tendendo a zero, vai dar zero. E sei que a função seno ela é uma função limitada. Ela nunca vai ultrapassar que números? Menos 1 e 1. Importando o valor que você colocar aqui dentro. Nunca vai ultrapassar esses dois valores. Sempre vai ser menos 1 e 1. Os limites dela. É uma função limitada. Pelo teorema do anulamento, a gente prova que isso aí dá zero. Existe limite igual a zero. A mesma coisa esse aqui, ó. Tá? Só que esse aqui dá mais trabalho para provar. Aqui.
Eu não sei vocês, mas eu fico pensando assim, já foi uns R$ 3 nessa acelerada. É. Pessoal, eu não vou escrever tudo isso aqui, ó. Mas eu vou ler com vocês aqui. Esse texto está tão bom que eu não vou ficar reescrevendo. Devido ao fato do grau do numerador ser maior que o grau do denominador, podemos intuir, ou seja, não tenho certeza, que a função possui limite. Já que possivelmente exista esse limite, uma forma de provar que esse limite existe é utilizar o teorema do confronto. Tá? Para utilizar o teorema do confronto, o primeiro passo é separar a parte que sabe-se que é limitada. Sendo assim, que função aí que vocês acham que é limitada? Eu coloquei x ao quadrado. Por quê? X ao quadrado não é limitada? Entre 0 e x ao quadrado mais alguma coisa? Correto? Ela não está limitada? Como que eu vou mostrar isso para vocês? Pensa bem, ó. Eu tenho qualquer valor. Pensa agora em valores. Tipo 2. X igual a 2. 2 é maior que 0, correto? Beleza. E se eu colocar 2 é maior que 0 e 2 ao quadrado é 4, que é maior que 0. Beleza. 4 é maior que 0. E se eu colocar o mesmo valor, x ao quadrado mais um pouquinho, tipo 1, x ao quadrado mais 1. O seu x ao quadrado não vai estar entre x ao quadrado mais 1 e 0? Então eu sei que x ao quadrado é limitado entre 0 e ele mesmo mais alguma coisa. Então usa essa ideia. Vou pegar um pedaço da minha função que eu sei que é limitada. Eu tenho certeza. Tá? Ó, peguei esse x ao quadrado que está aqui no numerador. Separei ele e comecei por ele. Agora nós temos o quê? O segundo passo é manipular agora eu vou escrever isso aqui com vocês. Então, por mais que y ao quadrado seja 0, não importa, a função vai estar limitada entre 0 e ela mesma, correto? Então eu posso dizer isso. X ao quadrado mais um y ao quadrado, que pode ser qualquer valor. Inclusive 0. Tá? Por isso que tem o sinal da igualdade ali. Menor igual, menor igual. Então agora... Como que é? Não, é porque assim, você vai entender a manipulação que eu vou fazer agora. Eu tenho que mostrar que eu tenho que depois manipular isso aqui, ó, esse x ao quadrado, para virar isso aqui. Mostrei que virou isso aqui, aí eu consigo mostrar que a minha função, eu vou manipular os dois lados também, que a minha função está entre essa aqui. Essa função está entre as outras duas que eu criei. E é o que a gente vai fazer agora. Então, o segundo passo é manipular a equação acima. Não, mas agora é bom, que daí vocês acompanham aqui o meu raciocínio. É grandinho esse aqui. Você mais escreve do que faz conta. Não, mas agora eu vou fazer mais resumido, mas eu vou imprimir bonitinho para vocês. Tá? Mandar o PDF bonitinho, o texto bonitinho. Mas agora eu vou fazer mais resumido para vocês entenderem. Pessoal, agora então vamos escrever, continuar escrevendo. O próximo passo é manipular a inequação acima. Deixa eu escrever melhor.
o meio da inequação acima. Até encontrar a função original. Ah, tá bom. Agora vamos fazer as contas. Pessoal, eu não posso pegar e dividir isso aí todo mundo por x ao quadrado mais y ao quadrado? Correto? Olha aqui, eu quero transformar nessa aqui. Eu não tenho x ao quadrado mais y ao quadrado embaixo? E eu posso dividir todo mundo por x ao quadrado mais y ao quadrado, desde que eu faça isso com todos. Então vai ficar o quê? 0 sobre x ao quadrado mais y ao quadrado, todo mundo por x ao quadrado mais y ao quadrado, é menor ou igual a x ao quadrado sobre x ao quadrado mais y ao quadrado, que é menor ou igual a x ao quadrado mais y ao quadrado sobre x ao quadrado mais y ao quadrado. Esse aqui tende a 0 e esse aqui vai dar 1. O que eu mostrei agora? Isso aqui implica que a minha função está entre 0, essa aqui no meio, né? X ao quadrado sobre x ao quadrado mais y ao quadrado, ela está entre 0 e 1. O que está faltando eu fazer para chegar naquela de cima, na principal? Está faltando multiplicar 3y. Então vamos multiplicar todo mundo por 3y. Então, se eu multiplicar todo mundo por 3y, aqui vai ficar 3y vezes 0 menor ou igual a 3y vezes x ao quadrado sobre x ao quadrado mais y ao quadrado, tá? Menor que 3y vezes 1, que tinha já. Tá? Isso aqui vai implicar no quê? Eu vou ter 0, 3y vezes 0 é 0, é menor que 3yx ao quadrado sobre x ao quadrado mais y ao quadrado, que é menor ou igual a 3y. Feito isso, cheguei a do meio, ficou igual à minha principal. Agora eu vou extrair o limite das duas extremas ali, da direita e da esquerda, e ver se elas dão o mesmo valor. Tá? O passo seguinte é extrair o limite. Pessoal, vocês ficaram perdidos em algum ponto aí ou tá tranquilo? Extrair o limite das duas funções da direita e da esquerda. Opa, tá mal. E aí vamos escrever isso aí. Qual que é o limite com x e y tendendo a 0, 0? De 0. Quanto que dá? 0. O limite da constante 0 é 0. E limite com x e y tendendo a 0, 0. De 3y. Quanto que dá? Tem determinação matemática aí? Não, né? Então substitui os pontos que estão ali. 3 vezes 0, 0, que é 0, correto? 2 deu igual.
Como os dois deu igual, eu vou escrever como limite com xy tendendo a 0, 0 de 0 é igual ao limite de com xy tendendo a 0, 0 de 3y, que é igual a 0, e como? Não, eu posso colocar. Portanto, e como? Eu posso, vamos escrever assim. E como eu sei que isso é verdade, ó, 0 é menor ou igual a 3y x ao quadrado sobre x ao quadrado mais y ao quadrado é menor ou igual a 3y. Portanto, pelo teorema depois eu vou colocar um videozinho curto disso, tá? Lá no site. Do confronto. Limite de 3y para x ao quadrado x ao quadrado sobre x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 0. Por causa que as outras duas deu, e eu sei que a minha função original está entre aquelas duas lá, da direita e da esquerda. Certo? Não precisa escrever tudo isso aí. Você chega, ó, se você falar aqui, ó, se já chegar aqui, ó, e mostrar isso aqui, e daí tirar os limites das duas laterais, e das duas der igual, só escrever isso aqui no final, pronto. Só isso. É bem simples mesmo. Só é que eu fui escrevendo os passos para vocês, né? Primeiro passo, encontrar o pedaço da... Você suspeita que a função tem limite. Encontra um pedaço dessa sua função que você tem certeza que é limitada. E mostra que ela é limitada, certo? Desse pedacinho. Que nem eu mostrei aqui, ó. X ao quadrado, que é um pedaço da minha função que está aqui em cima, ela é limitada entre 0 e x ao quadrado mais y ao quadrado. Tá? Eu tenho certeza disso. Depois, o próximo passo é fazer o quê? É tentar manipular a parte do meio da sua inequação, que é essa aqui, ó, do x ao quadrado, tentar chegar na sua função original, que é 3y x ao quadrado sobre x ao quadrado mais y ao quadrado. Chegou na função original, você manipulou todos os lados junto, manipulou todo mundo junto, você vai chegar em algo parecido com isso aqui. Né? A gente viu que a minha função original ela é limitada entre 0 e 3y. Mostrei isso. Extrai os limites das duas laterais ali. Quando dá limite de 0 e limite de 3y. Se eles forem iguais, e igual a 0, né? Com certeza, pelo teorema do confronto, eu provo que a minha função tem limite e é igual a 0. Nesse caso, porque as duas aqui deu 0. Se as duas tivessem dado 1, a minha função original ia dar 1 também. Só isso, sem mexer mais nada. Então é um pouco mais escrita nessa parte de limite, você tem que explicar o que está acontecendo. Fácil? Mais ou menos. Olha aqui para essa aqui. Que parte que é limitada aí? Geralmente a gente pega do numerador.
Exatamente, x ao quadrado que está aqui em cima. Não é x vezes x ao quadrado? Sempre vou tentar pegar do numerador. Não é x vezes... Isso aqui, x ao cubo não é a mesma coisa que x vezes x ao quadrado? Você não sabe que x ao quadrado é limitado? Fica igual. Agora você vai manipular para chegar aqui, ó. Manipular a parte do meio lá, para chegar igual a x ao cubo sobre x ao quadrado mais y ao quadrado. Aí vai sobrar dois pedaços, da direita e da esquerda. Você extrai o limite desses dois pedaços e mostra que a sua função original tem limite. E é o mesmo dos dois, dessas duas laterais aí. Certo? Agora esse C aqui, aí eu vou ter que falar do teorema do anulamento, não sei se dá tempo ainda. Que hora só? Falta 15, dá tempo de falar só dele. Teorema do anulamento. Se o limite de f de xy é igual a zero com xy tendendo a 0, 0, e se g de xy, módulo de g de xy é menor ou igual a um m qualquer, portanto, para todo x, y, tal que isso aqui é verdade, ó, xy menos x0, y0, o módulo disso aqui está dentro de um raio delta, então, limite de f de xy vezes g de xy é igual a zero. O que isso quer dizer? Traduzindo o que está escrito aí. Eu tenho a multiplicação, f de xy vezes g de xy, certo? A minha f dá zero. Limite da minha f dá zero. E a minha g é limitada? Isso aqui quer dizer que ela é limitada. Ela tem um valor maior ou menor. Então, se eu tenho uma com valor que o limite vai dar zero, então 0 vezes a minha função limitada dá zero, o limite da constante zero é zero. E é o que a gente usa aqui em cima. Limite de x é quanto? Zero, né? Para esse ponto x, y tendendo a zero, zero. É zero. Seno de x não é limitado entre menos 1 e 1. Esse teorema do anulamento, pelo teorema do anulamento, essa função possui limite e é igual a zero. Do anulamento, só por causa que a gente vai fazer zero multiplicado pela minha função limitada. Só isso. É mais simples que o teorema do confronto, né? Só que daí você tem que conhecer as suas funções e saber quem que é limitado e quem que não é. Só no N2. Talvez eu nem cobro isso, eu pego já direto as derivadas parciais. Eu geralmente cobro na primeira prova, mas como a gente teve poucos dias de aula e tem esse condensamento do calendário aí, não deu tempo de chegar nisso o suficiente para a gente fazer a prova. Pelo menos teria que ter mais uma semana de aula para poder cobrar isso na prova para vocês. Pessoal, vamos só mostrar aqui do teorema do anulamento que eu escrevi aqui. Eu escrevi a D aqui, ó. O primeiro para utilizar, esqueci de escrever o passo aqui, né? O primeiro passo para utilizar o teorema do anulamento é tentar separar a função original em uma multiplicação de duas outras funções. Tá? Neste caso, podemos fazer a seguinte substituição. X ao quadrado vezes seno ao quadrado de y sobre x ao quadrado mais y, 2y ao quadrado é a mesma coisa que eu pegar o quê? X ao quadrado sobre x ao quadrado mais 2y ao quadrado vezes seno ao quadrado de y. Não posso fazer isso? Não vira a mesma coisa? Beleza. Agora, é necessário definir qual das funções acima é limitada e qual possui limite igual a zero. Seno ao quadrado de y, eu sei que ela é limitada também. E essa aqui a gente já mostrou que é limitada também. Tá? Mas aí eu coloquei aqui, ó, pode-se verificar que a função x ao quadrado
x ao quadrado mais, sobre x ao quadrado mais 2y ao quadrado é limitada, ou seja, eu peguei aquela parte, usei o teorema do confronto para provar que essa aqui do meio é limitada. X ao quadrado está entre 0 e x ao quadrado mais 2y ao quadrado. Fiz isso aqui, dividi pelo denominador em todas, deu 0 e deu 1. Tá? Então ela é limitada entre 0 e 1, essa parte do meio aqui, que é essa primeira. Também pode-se verificar que o limite de seno ao quadrado de y é 0. Tá? Com xy tendendo a 0. Portanto, pelo teorema do anulamento, foi provado que o limite de x ao quadrado sobre x ao quadrado vezes seno ao quadrado de y sobre x ao quadrado mais 2y ao quadrado é igual a 0, com xy tendendo a 0, 0. Certo? Gente, é a mesma coisa que eu fiz no teorema do confronto. Para mostrar que essa aqui era limitada, eu fiz aqui. Eu não mostrei aqui a minha função, aqui, essa 3y ao quadrado sobre x ao quadrado mais y ao quadrado era limitada entre 0 e 3y. Eu não provei isso pelo teorema do confronto. E daí eu extraí os limites das duas extremidades. Os dois d eram iguais. Então, provei. Eu poderia usar o teorema do confronto aqui, ó. Já não fiz pedaço dele. Só faltou multiplicar por seno ao quadrado de y. Aqui dos dois lados. Aqui ia dar 0 e aqui ia dar seno ao quadrado de y. Extrai o limite de 0. É 0. Extrai o limite de seno ao quadrado de y. É 0 também. Então, por isso que eu usei... Por isso que eu falei. O teorema do anulamento vem do teorema do confronto. É só uma ideia mais resumida. Então, esses negócios que tiver seno, cosseno, tangente, não. Acho que secante também não. Seno ao quadrado. Se tiver algo do tipo x ao quadrado, alguma coisa sobre x ao quadrado mais y ao quadrado, eu posso usar o teorema do confronto. Tá? Posso usar o teorema do anulamento. Raiz, se eu tiver um denominador raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado, também posso usar. Tá? E sempre verificando o grau do numerador, grau do denominador. Grau do numerador maior ou igual ao grau maior que o grau do denominador, existe limite. Menor ou igual, não existe limite. Até agora eu não encontrei nenhuma que não dava certo. Certo, pessoal? Não é difícil. Vocês vão ter que fazer. Eu vou colocar vocês para fazer esse aqui, ó. Vocês vão fazer esse aqui. Eu vou postar lá. Vocês vão fazer esse aqui, ó. Eu fiz o A e o C. Vocês vão fazer o B, certo? E aqui no teorema do confronto, vocês vão fazer o B e o C, tá? Mas não para a semana que vem, deixa passar a prova primeiro. Vocês me aguardam, tá? Eu vou entrar lá pelas 10 horas no máximo, eu entro no Zoom. Aguardo vocês lá e daí vamos fazer alguns exercícios que vocês ainda têm dúvida lá da lista para a gente poder estudar para a prova. Hoje ainda. Tá? Mas eu vou gravar igual e daí disponibilizo depois. Aí, como já foi avisado no grupo, eu estou sem o WhatsApp. Não me mandem mensagem no WhatsApp, que eu perdi meu WhatsApp e eu estou tentando recuperar ainda. Qual? Aquele da... Sim. Que achar. Participe. Endereço e-mail. Aqui. É esse aqui, né? Não, você vai fazer isso. Só continuando. Essa letra... A B. Ele não pode ser igual à primeira apresentação, mano.
Você está dizendo a D, né? Não, a B. A B. Eu estou somando. Tá? O x, nesse caso, não pode ser menor que... ele tem que ser maior ou igual a zero. E o y também, da mesma forma. Então, tem duas condicionais. X maior que zero e y maior que zero. Maior ou igual a zero. Tá? Tanto que o gabarito lá, se você olhar aqui... Aqui, ó, essa aqui. 1 sobre 9. 1 sobre 9, É. Por que 1 sobre 9 x quadrado mais y vai que 1? que é uma elipse, né? Não, peraí. Ah, não. Não é uma elipse. Então aqui pode estar errado. Porque a condição de x quadrado ser maior que zero, não é? Isso. Aí eu vou pegar aí Não, tem que ser diferente de zero. diferente de E no caso tem que ser diferente de 4. Não, esse aqui tá errado, então. Por que eu coloquei 1 sobre 9? É o Ctrl+C, Ctrl+V. No mínimo. Tá. Aqui tem outro aqui que eu... Tá vendo aqui, ó? Aquela lá, ó, x é maior que zero e y é maior ou igual a zero também. Essa daqui era ali. Aí, ó. Ah, tá aqui, ó. Tá explicado onde eu errei. Aqui é x ao quadrado mais y ao quadrado menor... na verdade, menor não. É diferente Diferente, né? de 4. Essa aqui. É, Isso aqui tem que ser diferente de zero, correto? correto. Então eu fiz o quê? X tem que ser diferente de menos 3y. O professor isolou... É? Porque eu achei melhor isolar nessa aqui. Ah, Só isso. Porque dá mais fácil, porque senão ia ficar o quê? Essa função aqui, se eu fizesse... Não, ia ficar... se eu fosse isolar y, né? Então ia ficar y diferente de x sobre 3. Certo? certo. Menos x sobre 3. Já é mais chato você encontrar o gráfico. Só por isso. Então, no caso daquela D lá, Uhum. eu teria que... Isolar o y fugir isso aqui? Não, não precisa. Isso aqui já é o gráfico da... Esse aqui tá errado, né? Sim, sim. Mas setando ela, se conseguindo encontrar o gráfico da circunferência aqui, ele já estava certo. Ah, eu estava tentando isolar o y e dava um número totalmente diferente dessa daqui. Sim. É a de raio. É de raio 2. Essas aqui vocês entendeu? Não, essa não chega. Então, você tá vendo que daí E, ou quando eu coloco vírgula é a mesma coisa? Sim. Tá? Porque... Tem duas condições. Mais, quando você está somando, multiplicando. Tá? Ah, não, beleza. Porque ela estava quebrando a cabeça. Falou, até mais. Falou, até mais. Falou.